Fala, gente boa, tudo bem? Hoje, especialmente, estou aqui em São Paulo. Nós estamos num congresso, talvez o maior congresso de coaches do mundo, né? Uma reunião de muitos coaches, gente que de fato quer transformar o mundo, quer espalhar o bem e ajudar muita gente a chegar lá. E hoje, especialmente, eu estou aqui com um grande amigo, um baita coach, o Giovanni Braz. Seja bem-vindo, Giovanni. Gratidão, valeu. E Giovanni, aproveitando essa imensa oportunidade, trouxe ele para a gente poder gravar alguma coisa para você, dividir com você um pouco do saber, da experiência, da expertise dele. Bom, seja bem-vindo, Giovanni, é um grande prazer, uma alegria ver você. Valeu, William. Eu compartilho da alegria, eu acho que realmente é muito legal, faz um tempinho que a gente já se viu, inclusive no outro congresso, no outro congresso de coach, e a gente poder ter a oportunidade de se encontrar novamente aqui, trocar ideia e crescer profissionalmente nós dois também, para poder ajudar cada vez mais pessoas aí, enfim, nas nossas vidas. Hein? Verdade. E especialmente com o Giovanni, hoje a gente separou o seguinte, Giovanni, vamos lá. Divide aqui com o nosso público o que você... Giovanni é um coach de produtividade, né? Coach de líderes, de empreendedores, também um empreendedor, um coach. E o seguinte, fala um pouquinho para a moçada aqui, por que você acredita que é importante a pessoa ser produtiva? O que a produtividade tem a ver com a vida? Por que eu devo ser mais produtivo? Fala um pouquinho pra gente. O que acontece? As pessoas costumam associar produtividade a uma fábrica que tem um número X de peças para produzir durante o dia e ela quer produzir mais peças do que aquilo ali. Ponto. Mas na realidade a produtividade, no meu ponto de vista, é muito mais do que isso. Ela é, por exemplo, o indivíduo conseguir equilibrar todas as áreas da vida dele. Então ele equilibrar a vida pessoal, equilibrar a vida profissional, a vida financeira. Então isso é ser produtivo. É saber exatamente para onde ele quer ir, o que ele quer construir. E saber se ele está produzindo ou se ocupando quando ele detecta que ele está caminhando na direção daquilo que ele quer executar, que ele quer finalizar, ou não. Né? Ou você está apenas se ocupando e não está caminhando na direção do sonho dele. Oh, bacana, show de bola. Então você acha que assim, produtividade tem a ver com qualidade de vida? Sem dúvida, né? A produtividade é a produtividade do ser humano, não é produtividade, como eu falei, de uma máquina ou de algo nesse sentido, né? Legal, porque muita gente às vezes faz essa associação, né? O cara acha que ele precisa trabalhar mais para poder gerar mais resultado. O que não é uma verdade, né? Muito bem. Então, Giovanni, me diz uma coisa, cara. Fala assim, já que você disse por que o indivíduo deve ser mais produtivo, o que é? Divide aí umas 3 dicas, vamos lá? 3 dicas que você considera assim importante. Primeiro passo, o que a pessoa tem que fazer para ser produtivo? O que você acredita que é a coisa mais importante, assim, uma única... Primeiro, para início de conversa. Eu diria que não dá para ser produtivo com uma coisa só. A gente tem que ter pelo menos 4 pilares, né? Que a gente tem que ter clareza, ou seja, a gente tem que saber exatamente para onde a gente está indo. A gente tem que ter um método, porque se a gente não tem um método, enfim, a gente sabe que com o método a gente produz melhor e mais rápido. A gente tem que ter energia, porque se eu tiver método, tiver clareza e não conseguir levantar da cama de manhã, eu não vou produzir nada. E tem que ter mentalidade, porque tudo que a gente vai fazer, antes de melhorar, piora. Então eu tenho que conseguir passar por essa fase da piora. Então, você está falando da dica? Qual a dica que eu começaria? Eu começaria fazendo o seguinte: à noite, antes de dormir, anotar 5 prioridades do dia seguinte. As 5 tarefas importantes que você não pode deixar de realizar no dia seguinte. E aí, você já começa o dia sabendo o que você vai fazer. Poxa, legal essa dica, bacana, Giovanni, show de bola. Então quer dizer que o cara descarregando, anotando, ele já aumenta muito, diminui a ansiedade e vai dormir bem. Fantástico, show de bola. Então vamos lá, mais uma, solta mais uma aí, divide mais uma dica aí com o pessoal. Mas eu vou fazer o seguinte, o William não disse, mas ele é um baita coach de produtividade, um dos melhores que eu conheço. Então eu vou fazer diferente. Agora a segunda dica quem vai dar é o William mesmo. Bacana, então vamos lá. Como a gente falou que energia também é uma coisa de fato, ninguém faz nada se não tiver energia, né? Uma das coisas que faz muito sentido e provoca toda a diferença o nosso corpo ele é composto de água, basicamente água, 77%. O cérebro precisa de água. Então, quando diminuiu o aporte, a quantidade necessária que você precisa, vai comprometer muito as suas funções fisiológicas. Então, cara, beba água. Essa seria uma outra dica assim, beba muita água. Quanto?
3 litros, pelo menos, né? Não existe dados que comprovam que existe uma quantidade tóxica. Mas a grande maioria é consensual de que 3 litros, talvez a maioria da literatura aí vai dizer que... de 2 a 3 litros. 2 a 3 litros, em média. Não deixe de tomar água. Tem uma garrafinha perto, o tempo todo isso vai melhorar muito a sua energia, a sua disposição. E aproveitando para complementar, tem uma dica bem legal. O que você pode fazer? Se você trabalha com um grupo de pessoas, cria o grupo da água. Pronto. É assim, você pega e combina com 2, 3 pessoas que quem levantar para pegar água tem que servir todo mundo. Nessa daí, só de fazer isso, simples, você já vai conseguir aumentar significativamente a quantidade de água que você toma durante o dia. Verdade. Seu volume de ingestão, né? Então vamos lá. Primeira coisa, anote as suas 5 principais atividades que você vai ter no dia posterior. Você vai te fazer dormir muito bem. Segunda coisa, beba muita água. Crie aí o seu time da água no seu grupo, tá bom? E a terceira coisa, vamos lá, Giovanni. Como a gente terceira coisa? Mais uma. Vamos lá, agora vamos é contigo. Sono. Sono é fundamental para quem quer ser produtivo. Hoje em dia a gente tem aquela ideia de achar que quem está cansado é um herói. Quem está cansado, nossa, coitadinho, como ele trabalha, olha que a pessoa trabalhadora. Mas não, porque cansaço é um sinal do corpo de que tem alguma coisa errada, de que precisa descansar. Então não dormir, na realidade, piora, e piora muito a produtividade da pessoa. Então, qual que é o ideal? O ideal é você dormir de 6 a 8 horas por dia, pelo menos. É claro que varia de pessoa para pessoa, mas na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, é de 6 a 8 horas, né? Você conseguindo manter esse sono, às vezes dormindo um pouco mais cedo, tendo um horário correto, sempre o mesmo horário para dormir, você consegue acordar bem e dormir a quantidade de horas suficiente para ter, então, um dia produtivo. Fantástico, fantástico. Irmão, então tá aí, ó. Vamos lá, vamos recapitular? Você, primeiro, anote imediatamente. Anote as 5 principais tarefas. Não, 5, tá bom, né, Giovanni? Não, nunca mais do que 5. 5 tarefas. Nunca mais do que 5. Mais do que 5 só vai te gerar ansiedade. Você não vai conseguir fazer, fica olhando. Vai ficar frustrado, vai ficar frustrado, diminuir sua mentalidade, né? Então, anote suas 5 tarefas para o dia posterior. Beba muita água durante o dia, muita água. E, terceiro, durma bem. Então, Giovanni, vamos lá. Vamos entregar um pouquinho mais do que a gente prometeu, né? A gente falou 3, mas vamos mais uma dica para quem está nos assistindo aí. Vamos lá, mais uma dica para quem quer se tornar uma pessoa muito mais produtiva. Legal. Rapidamente, tá? Eu não vou me aprofundar muito, mas o que acontece? A maioria das pessoas se gaba de ser multitarefa. A pessoa, não, eu sou multitarefa. As mulheres, né, costumam dizer, não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, os homens não conseguem. Mas na verdade mesmo, não existe multitarefa. Tem vários estudos científicos que comprovam que o nosso cérebro consegue executar no máximo uma tarefa por vez. Não dá conta de mais de uma tarefa. Então o que acontece? É como se bugasse, né, o sistema todo. Exatamente. Aí quando você... Imagina só, quer um exemplo prático? Falar ao celular enquanto dirige. O número de acidentes aumenta absurdamente. Por quê? Porque você não consegue manter o mesmo foco nas 2 atividades. O seu cérebro, na realidade, vai ficar alternando entre uma e outra. Então, aumenta a quantidade de erros, aumenta o tempo que você vai levar para realizar a tarefa. Então, o que eu diria? Eu diria o seguinte, começou uma tarefa, fica só nela. Elimina as distrações, procura identificar o que tira a sua atenção e vai eliminando. E fica naquela tarefa até você terminar. Com certeza, o nível de erro vai ser muito menor e o tempo que você vai levar para executar também. Isso mesmo, Giovanni. Tem até alguns estudos que mostram que o multitarefa, estar nesse modo, diminui muito porque ele provoca, muitas das vezes, até um efeito parecido com o uso de algumas drogas no seu cérebro, do ponto de vista fisiológico. É sério mesmo, é? Muito sério. Então, vamos lá, recapitulando. Tudo que a gente falou aqui. Anote, faça as 5 tarefas principais do próximo dia. Exato. O que mais? Segunda, beba muita água. Muita água. Terceiro, sono. Ter o sono regulado, né? Quantidade de horas corretas de sono. Vai fazer toda a diferença. E por fim, foque numa única tarefa, seja monotarefa, até o fim, comece e termine ela. Beleza? Isso aí. Show de bola, Giovanni. Foi um prazer te receber. Muito obrigado por ter prazer foi meu de estar aqui. Gentilmente dividir aqui seu saber com esse público. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande prazer. Certo? Valeu. E se você curtiu a nossa conversa, se você gostou do nosso papo, certamente se você está aqui é porque você está buscando desenvolvimento. Então, continua nos seguindo, dá um joinha, dá um like aí no canal. Curta, siga o Giovanni também, os contatos dele vai estar por aqui. Tem um canal muito bacana, as redes dele, tem produzido muito conteúdo de valor. Certamente você vai desenvolver bastante, né? Você vai ter seu desenvolvimento ampliado. Então siga ele, nos siga, continue nos seguindo. Fica por aqui, um grande abraço
E até mais. Tchau, tchau. Tchau.